Olá, futuros sargentos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática, raciocínio lógico, focado em concursos aqui no YouTube. Hoje eu estou com a correção da prova da ESA 2016-2017 e antes de começar a correção, eu gostaria demais de agradecer a todo mundo que curte, compartilha o canal. Muito obrigado mesmo. É graças a você que eu posso cada vez mais estar chegando a mais pessoas e isso me alegra muito, pessoal. Quando eu comecei o canal, nunca que eu esperava estar com tanto inscrito assim, tá certo? Então, graças a você aí que curte e compartilha, o Aprenda a Calcular pode se manter no ar, ok? Então, pessoal, bora lá começar a nossa correção. Só lembrando que eu tenho um grupo que é concursos militares lá no Face, tá certo? Então depois você pode ir lá no Facebook e procurar lá grupo de concursos militares. E aí você pode se inscrever nesse grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo também, para você ter mais notícias aí a respeito de concursos militares, tá bom? Então muito bem, pessoal, bora lá começar a nossa aula. Aqui a gente tem o seguinte na primeira questão. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Sejam f a função dada por f de x igual a 2x mais 4 e g a função dada por g de x igual a 3x menos 2, a função f bola g deve ser dada por... Então aí a gente tem duas funções, ó, f de x igual a 2x mais 4, perfeito? E ele também dá uma outra função aí, gente, que é a função g de x, que ele informa que é quanto? Vai ser igual a 3x menos 2, ok? Sendo que ele pede aí uma composição, ele pede a função f bola g, ok? Então, quem vai ser aí, gente, essa composição f bola g? F bola g, pessoal, é a função f de x, sendo que em vez de colocar f de x, eu boto dentro, em vez de colocar o x, eu boto g de x, tá certo? Então, essa aí vai ser a função que ele quer, perfeito? Gente, então como é que vai ficar essa função? Essa função fica da seguinte maneira, ó. F bola g vai ser essa função aqui, ó. F bola g vai ser igual à função x, caso a função f de x, e a função f de x é 2 vezes x, tá? Sendo que a gente não usa o x. Quem é que entra no lugar do x? É o g de x. Mas g de x é quem, pessoal? A gente sabe que é 3x menos 2. Então, vai entrar aqui, ó, 3x menos 2, ok? Então, essa aí vai ser a outra função. Mais quem? Mais 4, perfeito? Tá aqui a função, gente. Ó, sabendo disso agora, é só trabalho braçal, galera. Então, ó, a função f bola g é igual, ó, aplicando distributiva, 2 vezes 3x é igual a 6x, 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 4. Aqui, ó, sinais opostos cancelam. A função f bola g é igual a 6x. Então, percebam, bem tranquilo, bem fácil. Diga-se de passagem, eu achei a prova da ESA desse ano bem mais fácil do que a de outros anos aí, tá certo? E eu acredito que vocês também, quem fez deve ter saído bem, quem está se preparando para a próxima aí, faça também as provas aí 2015, 2014. Aqui no canal essas provas já estão disponíveis, tá bom? Então, bora lá, gente. Questão número 2 agora. Aqui na questão 2, a gente tem o seguinte, ó. Vamos pegar aí a questão. Identifique a equação exponencial. Questão simples demais, pessoal. Então, a gente não vai perder muito tempo nela, não. Equação exponencial. Equação tem que ter um sinal de igual. Igual a alguma coisa, certo? Então, para ser exponencial, eu vou ter que ter uma variável na parte de cima, certo? Um x, um y. Então, a única que tem uma variável na parte de cima é a letra E, certo? Então, questão facílima. Vamos lá para a próxima. Agora, ó, questão 3. E a questão 3 traz o seguinte para a gente. Um aluno da ESA tem uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola, possuindo um índice de acerto no alvo de 4 em cada 5 tiros. Então, vamos botar aqui, ó. Índice de acerto. Ele diz aí que tem um índice de acerto de 4 em 5, certo? Então, aí vai ser o índice de acerto, 4 em 5. Se ele atirou 2 vezes, a probabilidade de que tenha errado as 2 vezes. Então, ele está perguntando qual a probabilidade de errar, 2 vezes, ok?
É isso que ele está querendo saber aí. Gente, como é que eu vou calcular? Primeiro, eu tenho que calcular o índice de erro. Como ele deu o índice de acerto, fica fácil achar o índice de erro. Se de cada 5 ele acerta 4, ele vai errar quantas? Vai errar uma em 5. Sendo que como ele atirou 2 vezes, pessoal, então a probabilidade é dado pelo índice de erro, né? Que no caso é 1 em 5, sendo que 2 vezes, tá? Então eu multiplico, ó, o índice de erro dele. Se fosse 3 tiros e errar as 3, ia ser 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. Como só foram 2, vai ficar 1/5 vezes 1/5, que dá 1 em 25, perfeito? Então, gente, sempre que você tiver coisas para acontecer e ele colocar a palavra D ou E, aí eu vou usar a multiplicação, tá certo? Muito bem, vamos lá para a próxima questão. Aí agora, ó, questão número 4, que diz: a área do triângulo equilátero cuja altura mede 6 centímetros. Então tá aí o triângulo. Como ele é equilátero, pessoal, a gente tem aí que vão ter 3 lados iguais, né? Então, ó, como ele é equilátero, ele tem 3 lados iguais, perfeito? E ele dá a altura. Ele diz que a altura é 6 centímetros. Então, a medida da altura, ó, lembra que a altura forma ângulo de 90 graus com a base. É 6 centímetros. Aí ele está querendo saber a área. Gente, a fórmula da área de um triângulo é dado por área igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula da área do triângulo equilátero, certo? E aqui, gente, eu tenho que achar então quem é o lado para achar a área. Para achar o lado, ó, eu posso pegar aqui e ver que se isso tudo é L, eu digo que essa parte aqui vai ser L sobre 2. E aplico Pitágoras, tá certo? Então fica, Pitágoras vai ser o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa no caso é esse L, ó. Então fica L ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, ó, 6 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Gente, fazendo o cálculo fica L ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, L ao quadrado e 2 ao quadrado dá 4. Aqui, ó, vou botar 4 embaixo de todo mundo. Então aqui a gente vai ficar com isso aqui, ó. Botando o 4 embaixo de todos. Aqui vai ficar L ao quadrado. No caso, 4L ao quadrado, né? Porque 4 dividido para 1 dá 4. Vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 36 dá 144. E 4 por 4 dá 1. Vezes L ao quadrado dá L ao quadrado. Cancela a parte de baixo. Esse L ao quadrado está positivo, ele passa negativo. Então aqui vai ficar o quê? 4 menos L vai ficar 3L ao quadrado, que é igual a 144. Pessoal, aqui o que acontece? Ó, o L ao quadrado, o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou dividir, eu vou ficar aqui L ao quadrado vai ser igual a 48. Então a gente achou o valor do L ao quadrado. Agora é só substituir na fórmula da área. Ó. A área é L ao quadrado, que a gente descobriu que é 48, vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, ó, 48 dividido por 4 dá quanto? Dá 12 vezes raiz de 3. Resposta correta aí vai ser letra A. Perfeito? Então, essa aí foi a resposta, tá? Bora lá para a próxima questão. Muito bem, futuro sargento. Aqui a gente tem o seguinte agora na questão número 5. O Exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 para cabo. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4, porém a média apenas entre candidatos a sargento foi 3,8. Desse modo, qual foi a média entre os candidatos a cabo? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Ele dá aqui ó, a quantidade de cabos, né, a quantidade de sargentos que compareceram. Então, vamos botar aqui. Ó. Ele diz que compareceram 500 sargentos. Então, sargentos. Botar aqui, ó, 500. E cabos, ele informa que foram aí 100. Ok? Aí, a média geral, ele diz que foi 4. Então, ó, média geral foi igual a 4. A média só dos sargentos, então, vou botar aqui MS, foi 3,8. Então, essa aqui é a média só de sargento.
E ele está querendo saber aí a média entre os candidatos a cabo. Então, qual vai ser a média dos candidatos a cabo? Vou chamar de x, ok? Então, bora lá, pessoal. Calculando aqui a média geral, ó, a gente pode calcular a média geral da seguinte maneira. A média geral vai ser igual à quantidade de sargento, que no caso aí são 500, vezes a média, a nota média de cada sargento, que no caso ele deu 3,8, mais a quantidade de cabos, vezes a média de cada cabo, que eu não sei, vou chamar de x. Tudo isso ó, vai ficar dividido aí pela quantidade de pessoas que fizeram a prova, que são quantos? 600. Aqui, gente, ó, eu posso simplificar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois de baixo. Eu só posso fazer isso porque tem uma adição aqui entre esses dois, tá? E aqui o que eu vou fazer? A média geral ele deu. A média geral é quanto? É 4. Vai ficar 5 vezes 3,8, que é 19, mais 1 vezes x, que dá x. Tudo isso dividido por 6. Aqui agora eu aplico o meio pelos extremos. Então, vou ficar com 19 mais x, que é igual a 24. 19 está positivo, passa para o outro lado negativo. Eu fico com x igual a 24 menos 19. X vai ser igual a 5. Então, essa é a média aí de cada cabo, ok? Bora lá, gente. Próxima questão. Agora a gente vai para a questão número 6. Aí na questão 6, pessoal, a gente tem o seguinte, ó. A parte real do número complexo, certo? Um número complexo em geral tem essa forma aqui. Z igual a A mais BI. A gente chama de real essa parte que não tem o i, certo? Imaginário, essa parte que tem o i, ok? Então, ele deu que o número complexo ali, gente, vai ser igual a quanto? 1 sobre 2i elevado ao quadrado. Gente, isso aqui é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 4, i elevado ao quadrado é i2. É só lembrar que i elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, certo? Então, precisa lembrar bem dessa ideia aqui, certo, gente? I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Então, agora, substituindo, ó, a gente fica com 1, que é igual a 4 vezes menos 1. Fazendo esse cálculo, você fica com menos 1 sobre 4, ok? Então, eu tenho que esse número complexo é o que a gente chama de complexo aí, real, tá certo? Real puro. Por quê? Porque ele só tem parte real, tá certo? Então, ó, z é igual a menos 1/4, tá? Resposta correta, letra A. Vamos lá para a próxima questão. Questão 7. Num triângulo retângulo, cujos catetos medem raiz de 8 e raiz de 9, a hipotenusa mede. Então, ó, o triângulo é esse aí, gente. E ele está dando aí os catetos, ó. Os catetos, ó, lembrar que aqui vai ser a hipotenusa. Os catetos vão ser raiz de 8 e raiz de 9. Aí ele pede o valor dessa hipotenusa aí, certo? Gente, como é que a gente pode fazer para achar o valor da hipotenusa? Vamos lembrar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Questão também bem simples, tá? No lugar do, como ele quer a hipotenusa, né? Que no caso aqui é L, eu vou botar L ao quadrado, é igual a 1 dos catetos, que no caso raiz de 9 ao quadrado, mais o outro cateto, que eu vou usar raiz de 8 ao quadrado. L ao quadrado vai ser igual, ó, simplifica aqui, certo? 9 mais 8, L ao quadrado é igual a 17, L é igual a raiz de 17. Vamos lá para a próxima questão. Aí a gente tem o seguinte agora, pessoal. Dados log de 3 igual a A e log de 2 igual a B, a solução de 4 elevado a x igual a 30, é? Então, ele quer a solução ó, de 4 elevado a x, que é igual a quanto? Que é igual a 30. Gente, como é que fica isso aqui? Eu posso transformar isso aqui no logaritmo, que é o inverso da exponencial. Então, ó, aqui vai ficar log. Aqui, gente, a minha base do expoente é a base do log, certo? Aqui o meu resultado ó, vai ser o meu logaritmando. E o meu expoente passa a ser o meu logaritmo. Então, para achar a solução, basta eu achar quem é log de 30 na base 4. Aí eu posso aplicar umas propriedades operatórias aí de logaritmo, certo? Eu posso aqui trocar a base, passar para a base 10. Passando isso aqui para a base 10, ó, vai ficar log de 30, certo? Agora na base 10. Isso aí vai ficar sobre quem?
log de 4 na base 10, ok? Gente, log de 30 é a mesma coisa que o log de 3 vezes 10, ok? E o log de 4 é a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado. Esse número aqui que é potência, ele vem multiplicando. E essa operação de multiplicação eu posso transformar na adição de logs. Então eu fico com log de 3 mais log de 10. Isso aí, pessoal, vai ficar dividido por quem? O 2 é potência, ele vem para frente multiplicando. Fica 2 vezes log de 2. E agora eu já tenho aqui todas as ferramentas para conseguir achar. Ó. Porque ele me deu quem é o log de 3 e me deu também quem é o log de 2. Então, no lugar aqui do log de 3 e no lugar aqui do log de 2, eu boto A e boto B, tá certo? Então, aí vai ficar o quê, pessoal? Aqui eu vou ficar com, no lugar do log de 3 é A, então aqui vai ficar A, mais log de 10 na base 10 a gente sabe que é 1, ok? E isso vai ficar dividido por 2 vezes log de 2, que ele diz que é B, ok? Então, essa aí vai ser a resposta. A mais 1 dividido por 2B. Resposta, letra D. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Agora a gente está aí chegando já na questão 9. E a questão 9 diz o seguinte, pessoal. Vamos aí acompanhar. As funções do segundo grau, com uma variável f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, terão valores máximos quando... Então, gente, eu vou botar aqui o gráfico da função. Ó. Vamos pegar uma função qualquer como essa e vamos avaliar esses dois gráficos. Percebam só. A função, ela sempre vai ser dada por uma parábola, certo? Que é essa curva aqui, ok? Olha, se a curva tiver o que a gente chama de concavidade, que é essa abertura aqui voltada para cima, certo? Então, você vai ter que ela vai ter um ponto de mínimo. É o menor ponto dela. O maior não dá para achar, porque ela vai aumentar infinitamente. Aqui da mesma maneira, ó. Se a concavidade dela, que é essa abertura, for voltada para baixo, aí ela passa a ter um ponto máximo, que é esse aqui. Mínimo não dá para achar, porque ela continua infinitamente aqui, tá certo? Então, gente, como é que eu vou saber quando a função ela vai ter um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Aqui nesse caso, ele quer saber quando vai ser o valor máximo. Então, quando a concavidade for voltada para baixo, eu vou ter que ela vai ter um ponto de máximo. E para isso acontecer, gente, é bem fácil de detectar aí, tá certo? É só você olhar o valor do A, tá certo? Se o A ele for positivo, certo? Aí a concavidade vai ser voltada para cima. Se ele for negativo, aí a concavidade é voltada para baixo, tá certo? Então, ó, A maior que zero, para cima. A menor que zero, para baixo. Eu costumo dizer, para não se esquecer, o seguinte. Quando a coisa é positiva, a coisa é boa. Quando a coisa é boa, ela fica sorrindo. Quando a coisa é negativa, a coisa é ruim. Se a coisa é ruim, você fica triste. Ok? Então, ó, dessa maneira você vê facilmente e não esquece nunca mais. Perfeito? Vamos lá. Resposta aqui no caso. Letra A. Próxima questão. Muito bem, futuro sargento. Olha aí, ó. Chegando mais uma questão. Questão 10, já estamos terminando a correção, tá? A palavra icossaedro tem origem grega, significa 20 faces. Sabendo que o icossaedro regular é formado por 20 triângulos regulares, determine o número de vértices. Então, ó, como é que eu vou fazer para determinar aí o número de vértices, pessoal? Então, vamos aqui ver um icossaedro, tá certo? Só para melhorar aí o entendimento, ó. O icossaedro, pessoal, é uma figura formada aí por 20 faces, tá? No caso aqui, todas as faces triangulares, tá? Então, tá aí o icossaedro, formado por triângulos regulares. Muito bem, gente. Existe uma relação que é essa aqui, ó. VAF, certo? Igual a 2. Lembrar que o primeiro é negativo, o segundo é positivo. Então, ó, o V é o número de vértices, o A é o número de arestas, o F é o número de faces, tá bom? O que é vértice? Vértice, pessoal, é cada um desses pontozinhos aqui, ó, que as linhas convergem. Então, isso aqui é um vértice. A aresta vai ser cada linha dessa que liga dois vértices, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho uma aresta. E as faces, ó, isso tudo aqui vai ser uma face, tá certo? É essa superfície aqui, ok? Delimitada aí por um plano. Então, ó, então aqui vai ser uma face. Então, gente, o que acontece?
Eu tenho essa relação, que é conhecida como relação de Euler, para calcular os elementos aí de um poliedro qualquer, tá? Essa relação diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o de faces é igual a 2. Perceba que ele deu o número de faces aí, ó. O número de faces, ele disse que eram quantas faces? 20. E ele está pedindo o número de vértices, certo? O número de vértices eu não sei, eu vou chamar de x. Aí agora cabe eu achar o número de arestas. Se eu achar o número de arestas, eu consigo aí achar o número de vértices, tá certo? Então como é que eu vou fazer para achar aí, gente, o número de arestas? Como que eu vou fazer isso? Ora, eu tenho, gente, que todas as figuras aqui são triângulos. Então, cada face dessa tem 3 arestas, 3 lados, né? Então, eu vou pegar o número de faces, que é quanto? 20, vezes um número de aresta que cada face tem, que é 3. Isso dá ao todo 60. Mas aí a gente tem que perceber uma coisa, ó. Veja só que cada triângulo, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Vou pegar esses dois. Esse triângulo aqui, certo? E esse triângulo aqui. Ok? Peguei esses dois. Se eu pegar qualquer outros dois, também vai ser a mesma coisa. Então, esses dois triângulos aí têm uma coisa em comum, ó, que é essa face, tá certo? Então, todo triângulo, todos dois triângulos, ó, eles sempre têm uma face, aliás, uma aresta que vai ser o quê? Em comum. Essa aresta aqui, ó, é comum para esse e para esse triângulo. Assim como essa aresta é comum para esse e para esse triângulo. Assim como essa aresta vai ser comum para esse e para esse triângulo. Então, como cada aresta é comum para dois triângulos, eu vou pegar, ó, no cálculo da quantidade de aresta e dividir por 2, porque eu sei que uma aresta serve para dois triângulos. Então, ao todo, eu tenho quantas arestas? 30. Então, agora sabendo, ó, quanto eu tenho de cada um, fica fácil aí achar quanto vai ter aí, pessoal, de vértices. Vértices menos aresta, que eu sei que é 30, mais faces, que eu sei que é 20. Isso vai ser igual a quanto? A 2. Eu vou ficar aqui vértices. Menos 30 mais 20 dá menos 10 é igual a 2. Vértices vai ser igual a 12. Então, está aí, ó, gente. A gente vai ter 12 vértices. Ok? Resposta correta, letra A. Vamos lá para a próxima questão. Questão 11. Penúltima aí da prova de combatente, creio eu. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Dado 3 pontos colineares, A, x8, B, menos 3y e M, 3, 5, determine o valor de x mais y, sabendo que M é o ponto médio de AB. Então, só para dar uma clareada, vamos ver aqui o que é ponto médio, tá certo? Como é que eu faço para calcular o ponto médio? Ó, eu tenho esse ponto A, tenho esse ponto B. E eu tenho aqui esse ponto médio. Esse ponto médio, gente, é o que ele diz mesmo, está na metade aqui de PB. Então, ó, como é que eu vou fazer para calcular esse ponto médio? Ó, eu sei que para x ele é 3 e para y é 4. Aqui foi fácil porque dá para me ver. Mas digamos que eu não pudesse ver. Como é que eu saberia que aqui esse ponto médio é dado pelos pontos para x3 e para y4? Como é que eu poderia fazer isso? Bem, aqui a gente pode fazer o seguinte, gente. Olha só. O ponto médio, ele sempre vai ser calculado desse jeito, ó. A soma, certo? Do x1 mais o x2, dividido por 2, certo? E também o ponto médio vai ser dado o valor de y por y1 mais y2, dividido por 2, ok? Então, aqui, ó, eu vou ter os meus pontos médios, tá? Então, para calcular o ponto médio, basicamente eu vou fazer isso. Então, ó, meu ponto médio vai ser dado por o valor de x vai ser x1, que no caso aqui é quanto? É 1. E o x2 é quanto? 5. Então vai ficar 1 mais 5. Isso eu divido por 2. 1 mais 5 dá 6. Dividido por 2 dá quanto? 3. Então achei o valor do x. E agora, ó, eu vou calcular aqui o y médio, que vai ser o valor de y que eu tenho aqui no início, que é 2. E no fim, que é 6. Então vai ficar 2 mais 6 dividido por 2 dá 8 dividido por 2, que dá quanto? 4. Então tá aí, ó. Quem é o meu ponto médio através do cálculo, gente? A gente acha que o ponto médio é 3 e 4, ok? Sendo que perceba que na questão ele deu aí A sendo igual a quem? X e 8.
B sendo igual a quem? Menos 3 e y. E ele deu o ponto médio também, disse que era 3 e 5. Então, como é que eu faço para achar x e y? Ora, só ao fazer a média, eu sei que dá o ponto médio, né? Então, quando eu faço aqui x, que é o valor de x para o ponto A, mais menos 3, que é o valor de x para o ponto B, e divido isso por 2, eu sei que tem que dar o meu ponto médio, que é quanto? 3. Então, dessa maneira, eu acho o x. Ó. Aí fica fácil. Lembre que aqui embaixo tem 1. Faz meio pelos extremos. Eu vou ficar com... Aqui vai dar x menos, mais com menos, vai dar menos 3, que é igual a 6. Isso vai me dar x igual a 9. Então, agora eu achei x. E agora eu vou achar aqui y, da mesma maneira. Eu vou somar 8 mais y, tá certo? Então, 8 mais y dividido por 2 tem que ser igual ao meu ponto médio, que é 5. Ok? Lembrar que aqui embaixo tem 1, fazendo meio pelos extremos, fica 8 mais y é igual a 2 vezes 5, que dá quanto? 10. O 8 está positivo, passa negativo, fica y é igual a 2. Então, pronto. Esse é o x, esse é o y. Agora é só fazer quanto é x mais y. Gente, x mais y é igual a 9 mais 2. Ou seja, x mais y é igual a 11. Resposta, letra B. Ok? Então, bora lá, gente. Vamos aí para a nossa última questão da prova de combatente. Então, a gente tem o seguinte, ó. Ele dá o seguinte aí na questão número 12. O número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho, de modo que se inicie com vogal, é? Então, ó, o número de anagramas, pessoal. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, quantos anagramas eu posso formar com a palavra sol? Anagramas é a quantidade de palavras que você pode formar usando as letras dessa palavra aqui, tá certo? Então, ó, eu posso formar esse anagrama aqui, eu posso formar esse anagrama. Então, a pergunta é, quantos anagramas eu posso formar, ok? Então, vamos aí observar como que a gente pode fazer isso, tá? Aqui a gente tem o seguinte, antes de tudo, é bom perceber que ele falou que tem que começar com vogal. Então, obrigatoriamente, aqui, ó, vai ter que ser uma vogal. As possibilidades que eu tenho para cá é A ou O, tá certo? Então, ó, aqui, necessariamente, eu tenho duas possibilidades. Depois que eu escolho A ou O, agora eu posso escolher qualquer uma. Então, aqui eu fico com 5 possibilidades. Depois eu vou ficar com 4, depois com 3, depois com 2 e depois com 1, tá certo? Então, ao todo, pessoal, é só multiplicar todos esses números aqui que você tem o total de possibilidades. Ó. Vai ficar 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, vezes 3, 120, vezes 2. Ao todo, são 240 possibilidades. Letra B, ok? Então, vamos lá para a nossa última questão. Acredito que não foi da prova de combatente essa. Essa foi apenas da prova aí de músico. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, questão 13. Em uma pirâmide reta de base quadrada, de 4 metros de altura, uma aresta da base mede 6 metros. A área total dessa pirâmide em metros quadrados é... Então, ele deu aí, ó, uma pirâmide, tá certo? Disse o que dessa pirâmide? 4 metros de altura, tá ali marcado. E ele disse que a aresta da base mede 6 metros. Aí quer o quê? Ele quer a área total da pirâmide, tá? Então, a área total é a área da base, que é um quadrado, mais a área de 4 triângulos, que são os lados aí da pirâmide, tá certo? Gente, então eu vou ter que fazer o quê? A área total é a área da base, mais 4 vezes a área aí, certo? Dos triângulos, né? Que são as laterais, e as laterais eu calculo base vezes altura dividido por 2. Então, aqui vai ser a área total, ok? Então, como é que eu posso fazer isso, gente? Ó, para mim achar a área total, a área da base está fácil, porque ele deu o valor do lado, né? Então, a área total, ó, vai ser igual a 6 vezes 6, que dá 36, mais 4 vezes. Quem vai ser a base aqui, gente? Nota aqui, ó, que a base vai ser justamente o quê? A base é o lado do quadrado. Então, a base é 6
vezes a altura. Então, eu preciso achar esse x aqui. É a única coisa que eu não tenho. Mas, ó, ele deu que essa medida aqui é 3. E essa medida aqui é 4. Então, a gente lembra do teorema do triângulo pitagórico. 3, 4, aqui tem que ser 5. Se ficar na dúvida, você pode fazer aqui teorema de Pitágoras, tá? Faz o quadrado da hipotenusa, que no caso aqui vai ser x ao quadrado, né? Então, fica x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a 5. Então, ó, a gente achou aí a altura agora do triângulo, tá certo? Então, base vezes altura, que é 5, dividido por 2. Isso aqui vai dar a área total. A área total é 36 mais... Vou simplificar esse 4 com esse 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 6, 12. 12 vezes 5 vai ser igual a 60. Tá aí, gente. A área total, 96 centímetros quadrados, porque eu estou falando em área. Então, perceba. Foi simples, foi tranquilo. Acredito aí, gente, que vocês tenham aí perdido um pouco do medo da prova da ESA, tá? E, se você não conseguiu entender alguma coisa, basta estudar o básico de cada um dos assuntos, fazer mais alguns exercícios, tá certo? Eu já tenho 2 provas corrigidas aqui da ESA no canal. Eu vou botar depois mais conteúdo aí focado na ESA. Também eu vou colocar aí para outros concursos, tá? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve para entrar aí, tá certo? No nosso canal e tá aí tendo as informações mais importantes para o concurso que você está querendo fazer. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!